Jesus vai voltar. Nós acreditamos nisso. Mas agora, o que devemos fazer enquanto Jesus não volta? Talvez é uma questão que para muitos é deixada de lado, nós esquecemos isso. Jesus um dia volta e vamos viver a vida, vamos desenvolver nosso caminho. Mas, realmente, o que devemos fazer? Talvez você tenha algumas respostas em livros, em pregações, mas Jesus fala a resposta exata do que precisamos fazer enquanto ele não volta. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, nós temos três parábolas, parábolas escatológicas, ou seja, parábolas que o Senhor Jesus usa para falar a respeito do fim dos tempos. É importante analisar que Jesus está falando a respeito da sua segunda volta, ou seja, quando ele voltará como rei, não mais como um cordeiro. Quando ele voltar como Senhor dos Senhores e realmente, em sua espada, verá o sangue dos seus inimigos. Jesus, então, partilha de três parábolas. A primeira, ele conta a história de um senhor que sai para uma festa de casamento. E, realmente, esse senhor vai voltar em algum instante, seja no começo da noite ou, quem sabe, na madrugada. E Jesus fala que o servo que estiver atento e pronto para atender o Senhor quando ele voltar, esse servo será recompensado. Da mesma forma, Jesus conta uma segunda parábola, onde ele fala que se um homem soubesse que a sua casa seria roubada, ele se prepararia, talvez com alguma ferramenta, com algum utensílio, algum tipo de arma, e ele defenderia a sua casa. Agora, se não sabe o horário, não tem como ele se preparar. Jesus utiliza essas duas parábolas escatológicas para apontar sobre um certo tipo de urgência. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. A vida com Jesus, ou deveria ser assim, ela é uma vida de vigilância. Nós não podemos simplesmente achar que por sabermos algo das Escrituras, por termos certo tipo de conhecimento, nós estamos em um patamar inalcançável para o pecado ou para a destruição de nossas vidas. Precisamos nos atentar em vigilância, estarmos dispostos e atentos para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estamos ali prontos para recebê-lo. Essa ideia, obviamente, não é uma ideia no qual nos leva a pensar a respeito de ok, Jesus volta e eu nunca vou saber o momento ou o dia. Realmente, a igreja nunca saberá o dia e a hora exata, mas nós veremos sinais. Aqueles que serão pegos despreparados serão os filhos das trevas, e não nós, os filhos da luz. Nós, como igreja, teremos de estar preparados e vamos observar, sim, sinais da volta de Jesus. Ou seja, nós não saberemos o dia e a hora, mas saberemos, sim, a estação. O que Jesus está dizendo através dessas duas parábolas é que eu e você precisamos estar vigilantes e, sim, vivendo em oração e em devoção. Quando Jesus, ele, em outro momento, está sofrendo no Getsemane, ele ordena aos seus discípulos para que eles estejam em oração e em vigilância. É interessante observar isso. Parece que se nós temos uma vida de oração, talvez não precisamos vigiar. Ou se estamos vigiando com uma moralidade alta, ou seja, não buscando pecado, nós talvez não precisamos orar. Mas Jesus converge essas duas realidades. Ou seja, é necessário vigiar, ter uma moral cristã elevada, sim, mas também ter uma vida de oração. Sem uma vida de oração, tudo aquilo que fazemos ou que não fazemos como pecado, nada mais se torna do que uma vida religiosa, e não realmente um reflexo daqueles que amam o Senhor Jesus. Por isso, vigiar e orar é algo que nós como igreja precisamos carregar e viver. Jesus, portanto, nessas duas parábolas escatológicas de Lucas 12, ele desenvolve a ideia de estarmos vigilantes, atentos, assim como um homem que quer defender a sua casa de um ladrão à noite. Porém, a terceira parábola, e essa eu gostaria de ler com vocês, Jesus muda o peso, talvez, daquilo que devemos fazer enquanto ele não volta. Em Lucas 12, verso de número 42, a palavra diz assim: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez o bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo.
O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Jesus continua no verso 47. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Essa terceira parábola de Lucas 12, Jesus coloca um peso na ideia de que precisamos fazer algo enquanto ele não volta. E não somente de estarmos vigilantes em oração, mas de termos uma vida de cuidado e amor para com o outro e para com aquilo que chamamos de igreja. Viver uma vida esperando Jesus voltar é esperançar, ou seja, não é simplesmente estarmos parados, olhando para o céu, esperando que Cristo rompa os céus, não. Realmente ter uma vida de esperançar é nós nos movermos em atitudes e em escolhas para que quando Cristo olhar para nós, ele encontre um discípulo amado, um amigo querido. A terceira parábola nos faz pensar a respeito disso. Uma vida com sentido, uma vida realmente com propósito. Nós não podemos, como amados de Jesus, achar que um dia ele volta. E se um dia ele vai voltar, vamos viver a vida como, quem sabe, assim desejamos. Não. A vida de um discípulo é pautada numa constante ação de amor e devoção. Ou seja, vigiamos, oramos, estamos prontos para que ele volte. Mas enquanto ele não volta, seremos as suas mãos e os seus pés, o seu corpo espiritual nessa terra. Aqui fica para nós, talvez, um repensar, um refletir sobre isso. Porque a quem muito foi dado, realmente muito será exigido. Nós que ouvimos e recebemos o Evangelho, somos pessoas que foram realmente agraciadas, porque nós temos a mensagem mais poderosa do universo em nossas mãos. Mas por termos essa mensagem tão poderosa em nossas mãos, isso também nos faz ter um dever, uma missão extraordinária. Precisamos preparar a igreja, a noiva do próprio Cristo, para a sua volta. Portanto, que venhamos realmente a ter uma vida com sentido e propósito diante de Deus. Ele vai voltar. Não sabemos ainda o dia e a hora. Talvez estamos percebendo algumas nuances, alguns pontos de uma possível estação em que ele volte. Mas enquanto não temos nenhum tipo de certeza, que venhamos a continuar a ser igreja. Discípulos amados, que amam, cuidam e que zelam pela noiva do Senhor. Que realmente esse vídeo ele possa fazer você pensar e refletir. A sua vida sim tem sentido, a sua vida sim tem valor, mas é talvez você que não tem encontrado o valor que a sua vida tem olhando para a cruz. Jesus ama você, Jesus ama. Por isso que venhamos a viver esperando o Senhor voltar. Maranata.